Meu nome é Lucas Pavanato e hoje eu estou na Zona de Fogo com 20 esquerdistas. O brasileiro é burro. Parte 5. Ganhaça! O brasileiro é burro, mas esse não é um privilégio unicamente do povo de esquerda. Eu tenho visto por aí vários debates que na realidade me parecem até ciladas entre o povo da esquerda e da direita. E eu não sei se é pelo medo do cancelamento, ou pela falta de preparo, ou não sei, por não ser apontado por ser lacrador demais. Parece que o povo da direita anda perdendo aí alguns debates, ou pelo menos deixando a desejar. Vamos fazer aqui uma análise hoje do debate do Pavanato, do Lucas Pavanato, com 20 feministas. Eu não estou dizendo aqui que o Pavanato foi ruim, não, mas eu acho que poderia ser melhor. É claro que o Pavanato aí, junto com a galera do MBL, tem todo um estudo sobre comportamento, sobre debates e sobre inteligência emocional que eu não tenho. Mas, na minha visão limitada e talvez ignorante, o Pavanato podia ter sido melhor nesse debate aqui. Então vamos analisar alguns pontos e vamos ver o que eu faria se eu estivesse nesse debate. Bora lá? Vamos ver. Meu nome é Lucas Pavanato e hoje eu estou na Zona de Fogo com 20 esquerdistas. Bom, o primeiro ponto aqui é esse debate entre homens, mulheres trans. Eu nunca sei o que é o que. Minha primeira afirmação é: mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. Até porque esse é mais um debate idiota do que qualquer outra coisa. Porque vamos colocar da seguinte maneira: as mulheres lutaram tanto pelos seus direitos e hoje essas mesmas mulheres estão perdendo espaços para homens que simplesmente dizem que são mulheres. Então, perdendo espaço em todos os lugares, seja no esporte, seja no debate público, seja na política. Também vendo a Erika Hilton falando e fazendo um monte de bobagem. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. É mesmo? Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. É o que, meu anjo? E o pior de tudo isso é que tem mulheres que aplaudem. Não consigo entender o raciocínio da mulher que deixa um homem tomar o lugar de mulher dela simplesmente porque ele diz que agora ele é uma mulher. Então, assim, ele tem uma disforia, ele tem um problema psicológico, ele fala, não, a partir de agora eu sou uma mulher, e a mulher fala, então tá, então toma aqui o meu lugar para você. Partindo desse princípio, o Pavanato usa um argumento que eu vejo muito quando eu vejo esse debate de mulheres trans usando banheiros femininos, que é o argumento de que a mulher é mais frágil e que, de repente, ela pode sofrer um estupro. Bom, primeiro eu vou explicar por qual motivo eu acho que mulheres trans não devem usar o banheiro feminino. E o motivo é um tanto quanto óbvio, mas infelizmente isso tem se tornado debate na modernidade. Você tem uma diferença biológica entre homens e mulheres, uma diferença significativa, homens têm mais força, e por isso o banheiro, que é um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente muitas vezes pouco frequentado, acaba sendo um ambiente de vulnerabilidade para mulheres, e pessoas podem, por meio do pretexto da autoidentificação, pessoas maliciosas, não necessariamente transexuais, podem usar desse espaço de vulnerabilidade para cometer violência contra a mulher. Aí, o argumento da galera do outro lado é o seguinte: então você está dizendo que todo homem é um potencial estuprador? Certo, então as mulheres trans não podem usar o banheiro feminino porque homens cis podem fingir que são trans para assediar mulheres no banheiro. Isso. O que Minha vale? pergunta novamente: por que uma mulher trans não pode usar um banheiro feminino se quem abusa de mulheres são homens cisgênero? Todo homem é estuprador, então? Você acha que homens biológicos violentam mulheres se os dois usarem o mesmo banheiro? É o que está dizendo. Aí bota o cara numa sinuca. Porque na realidade não é. Na realidade é que todo ser humano, independente do gênero dele, ele tem a capacidade de ser ruim. Ele tem a maldade, ele tem a capacidade da maldade. E a maldade está aí, posta. Não importa. É uma minoria? É uma minoria. É uma minoria que vai se aproveitar da situação de ser mulher para cometer estupro? É uma minoria, mas ela existe.
Se ela existe, então é mais fácil prevenir do que remediar. Já que a situação é pegar temas de exceção e transformá-los em verdade, o Pavanato podia combater essa falácia de que não, isso não acontece com mulheres trans, usando uma notícia que aconteceu há pouco tempo atrás. Em 2018, um estuprador que se declarou transgênero foi encarcerado num presídio feminino e estuprou as mulheres lá dentro. Simples. Então a maldade, ela existe. Não são todos? Obviamente não são todos. A solução seria sim um banheiro exclusivo para transgêneros, onde aí sim esses transgêneros, sendo ou femininos ou masculinos, poderiam transitar livremente sem ter a importunação nem a indignação de ninguém. Não faz nenhum sentido. Faz todo sentido. Porque as mulheres trans não são homens cis. Dizer que não faz sentido não invalida o argumento. Não faz sentido porque mulheres trans não são homens cis. O que é um homem cis? É um homem cisgênero, que não é um homem transgênero. O que seria um homem cisgênero? É um homem que se auto-identifica como homem. Biologicamente ele é o quê? Biologicamente não importa. Ele é um homem. É interessante ver que quando se trata, por exemplo, de vacinas sobre a doença de 2020, que eu não vou falar o nome aqui para não ser bloqueado no canal, aí a ciência é completamente razoável e é determinante para que as pessoas sejam obrigadas a seguir a determinação de uma empresa farmacêutica endossada por governos. Eu acho até que a intenção era boa, mas os fins não justificam os meios. Aí, quando se trata desse tipo de coisa, a ciência é completamente eficaz e não se pode questionar a ciência. Mas quando se trata da biologia, não, aí a biologia não interessa. 2024, nos primeiros 6 meses, 82 pastores, num levantamento feito pela imprensa, só das notícias na imprensa, 82 pastores foram acusados e presos por abuso sexual. Bom, aqui o cara começa a falar sobre os pastores, porque aí ele vai justificar que existem pastores que estupram crianças. Claro que tem, porque a maldade existe. Se a maldade existe entre pastores, por que não vai existir essa maldade entre os transgêneros? Entre os transgêneros são todos santos, são todos abençoados pelo Espírito Santo e aí eles não têm maldade entre eles. É claro que tem. Então, do mesmo jeito que tem que ser feita, como ele disse aí, puxar a capivara, um ato preventivo para que esses pastores, padres e enfim, não cometam maldade com as crianças, também tem que ter uma medida preventiva para que pessoas de disforia de gênero não cometam as mesmas maldades. Simples assim. Sua afirmação sobre homem biológico ser mais forte que mulher biológica é falácia. Eu sou formado em educação física. Então... Nossa, ele é formado em educação física. Camarada, eu também estudei educação física e eu posso garantir para você que você não sabe de porra nenhuma. Então você está dizendo que a educação física diz que os níveis de testosterona de um homem que foi homem a vida inteira são iguais aos da mulher. Vamos colocar aqui proporções iguais, tá? Vamos colocar aqui uma mulher de 1,70 m e um homem de 1,70 m com 60 kg. Então você está dizendo que a capacidade pulmonar de um homem desse é a mesma de uma mulher. Você está dizendo que o volume muscular de um homem com testosterona nata é o mesmo de uma mulher, que a mulher produz a mesma quantidade de testosterona que um homem. Foi isso que você aprendeu na faculdade? Se foi isso, é por isso que as academias por aí estão cheias de instrutores tão rasos quanto você. Então você acha que mulher trans são homens biológicos? Sim, eu não acho, a ciência acha. É biologia. Não. Sim. Mulher trans não é homem biológico. Não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O debate é tão confuso que eles mesmos não sabem. Então, o homem biológico... Aliás, puta que pariu. É muito confuso essa porra. Então, uma mulher trans não é um homem biológico. Ele é o quê, então, meu filho? Isso porque você é formado em educação física. Puta merda, hein? Caramba! Aí depois os caras acham que merecem respeito. Opa, tudo bem?
Boa tarde, me chamo Kiara Bebe. Por que toda mulher trans tem nome de garota de programa? Porque eu não sei em qual mundo você deve viver em dizer que isso aqui tem que entrar em um banheiro masculino. Nossa, eu não sei, isso aqui... Esse povo parece aquela mulher dos chapéus que tá disputando os chapéus da Páscoa com a mãe do Cris. Que imagem que você tem das mulheres trans? A imagem que se tem da mulher trans é a imagem que se tem de qualquer pessoa. A maldade está intrínseca. Alguns deixam sair, outros não. Alguns deixam sair em situações específicas, outros não. Alguns se aproveitam das oportunidades, outros não. Simples assim. Se a luta é uma só, por que você está tentando retirar uma da outra? Se a luta é uma só, qual é a luta do gênero trans? Qual é o direito que o gênero trans não tem? O gênero trans pode trabalhar? O gênero trans pode votar? O gênero trans recebe salário quando trabalha? O gênero trans pode fazer suas compras normalmente? A única coisa que se pede é que não se dê oportunidade para que pessoas ruins cometam maldade. Só isso. Do mesmo jeito que, independente de ser um menino ou uma menina, uma criança, por exemplo, você não deixa ir no banheiro sozinha. Porque podem acontecer maldades. Existem pessoas más, independente de serem mulher, homens, avatares, não importa. Existe gente má. Simples assim. É uma comunidade ali, mulher luta por mulher. Mulher luta por mulher. Então vamos começar do seguinte. Mulheres que não são biologicamente mulheres, não são mulheres. Ponto. Você tem o direito de se achar o que você quiser. Você não tem o direito de impor o que você acha, a sua autopercepção, às outras pessoas. E é uma questão lógica. A pessoa se autoperceber e querer ser tratada como tal, ok. Mas tudo tem limite. Simples. Mulher trans ter mais força do que mulher não tem nada a ver uma coisa com a outra. As mulheres trans têm mais força que mulheres biológicas. E daí, parceiro? Tem mulheres que treinam bastante, e tem mais força do que eu. Nossa, essa com certeza é amiga do... Sou professor de educação física e eu sei do que eu tô falando. E daí que as mulheres treinam e têm mais força? O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Se a questão é disputa de força... não importa, a mulher sempre será mais fraca, sempre. Se é essa a questão. Não importa se ela é biológica, aliás, não importa se é trans, se é gay, se é, sei lá, já não sei mais os nomes. Mas a mulher tem menos força do que o homem, simples, fato. Fato biológico, comprovado cientificamente. Do mesmo jeito que é comprovado cientificamente que as vacinas funcionam. Amor. Não, vamos entender seu argumento. Obrigada, é só isso. Nossa, obrigada. O povo acha que lacrando tá ganhando debate. O pior é que tem retardado em volta aplaudindo, porque lacrou. Porra, é por isso que esse país não vai pra frente. Nossa, a luta é a mesma, mas eu sou homem, mas eu vou falar primeiro e você que volte para o seu lugar. Perfeito. Eu tô falando que o Pavinato perdeu várias oportunidades nesse debate. Quantos gêneros existem? Existem somente 2 sexos, não são gêneros. Quantos sexos existem? 2. Ah, entendi. E pessoas intersexo? Pessoas intersexo são uma mistura de 2 sexos. Os 2 únicos que existem. E porque vários países já aceitaram o terceiro sexo, o intersexo, como um sexo oficial? Não, nenhum país aceita. A ciência define como 2 sexos misturados. Alemanha, Canadá. Inclusive isso aí é uma exceção, e inclusive intersexos não são uma necessariamente exceção. trans. Pessoas intersexo não são exceções. Então, de 8 bilhões de pessoas no mundo, quantas são intersexo? Vamos dizer que seja 1%. É muita gente, mas é exceção. E é exatamente dessa exceção que se trata o debate até aqui. Existem pessoas diferentes.
existe maldade em todas elas. Algumas vão colocar essa maldade para fora, outras não. Simples. O que é uma mulher Existem... O que é uma mulher para você? Normalmente são gatas. O que é uma mulher para você? Normalmente são gatas. Porra, quer enganar quem, parceiro? Oh, e o mais interessante, o retardamento mental é tão grande que o povo em volta aplaude, porque foi uma lacrada. Não é um debate de inteligência, não é um debate de argumentos, é um debate de quem lacra mais sobre o outro que não pensa como eu. O que é uma mulher? É só isso que eu quero saber. O que é uma mulher pra você? Esse, com certeza, nunca assistiu Chaves. E não me responde uma pergunta com outra pergunta. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? O que define mulher pra mim não é o cromossomo. Ok. O que define mulher pra mim é a produção de gametas. Ok. Um ser humano, ele nunca pode produzir 2 gametas diferentes. Okay. Ele só vai produzir o gameta feminino ou o gameta masculino. Esse é o seu ponto de vista. De novo, esse é o seu ponto de vista. Não, caralho, é a ciência, burro. Que bom. Puta merda. Não, o cara... As pessoas não estão interessadas em debater e chegar num senso comum para melhorar a condição de todo mundo. Elas só estão interessadas em lacrar, para sair por cima do debate, para ganhar o debate. Não é essa questão animal, quadrúpede. Cara, eu não vou nem perder tempo comentando esse cara, porque para ele mulheres são gatas. Acabou. Tá? Posso falar? E é um problema muito grande a gente pensar que por causa de alguns homens malucos, homens sem saúde psicológica mesmo, sim. Mulheres trans vão pagar. Sim, é assim em toda a cadeia da humanidade. Por causa de alguns, muitos pagam. Simples. Por causa de alguns políticos que são bandidos, toda a classe política é encarada como bandido. Ponto. Por causa de alguns pobres que são bandidos, todo pobre é parado pela polícia e encarado como bandido no primeiro tempo. Por causa de algumas mulheres que se aproveitam da situação de mulher e imputam crimes em homens que não cometeram crimes, todos os homens são considerados violentos, todos os homens são considerados estupradores, todos os homens são considerados um monte de coisa. É sempre assim, por causa de uma minoria, todos pagam. A minha segunda afirmação é que o aborto não deveria ser legalizado. Boa tarde, eu sou o Gizão. Eu acho que o aborto ser legalizado é uma situação de saúde pública, porque a mulher rica sempre aborta. A mulher rica tem condição financeira para abortar. Você conhece meninas ricas assim como eu conheço, ela fica grávida amanhã, vai lá, paga 10 mil na clínica e aborta. O que acontece é que a pessoa de baixa renda, ela não tem condição financeira de bancar o aborto. Esse primeiro participante aqui vai reduzir quase 90% do debate sobre esse assunto. O argumento dele é o seguinte: a mulher rica aborta. Ela vai na clínica, paga 10 mil reais e aborta. Não é uma questão de saúde pública, é uma questão de irresponsabilidade. A mulher que engravida sendo irresponsável, porque foi lá e transou sem se proteger, ou sem usar outros métodos de coito, ou sem, sei lá, fazer o quê, ou o cara também não se protegeu. Em resumo, a mulher que transou irresponsavelmente com um cara irresponsável também e acabou por engravidar, ela quer ter o direito de tirar a criança, porque ela não quer ter a criança. Isso não é saúde pública, isso é irresponsabilidade. Então, se você foi lá e transou sem proteção e deixou o cara transar com você sem proteção e o cara gozou dentro de você, a probabilidade de você ficar grávida é muito grande. Eu conheço uma pessoa que diz que enquanto mulher tiver e boca, só engravida se quiser. Já que não quer usar método contraceptivo, usa esses. Simples. Ou então tenha consciência e exija do parceiro com quem você está que use métodos contraceptivos com você. E o debate vai ficar girando em torno disso, de que a mulher não tem condições de criar 6 crianças e não sei o que, a pobre, blá blá blá. Não se trata disso, isso são exceções. E eu nem vou colocar muita gente nessa parte do debate, porque ele fica girando em círculos e falando mais do mesmo, como o outro também falou, né?
Mas é o seguinte, a questão do aborto é simples. O aborto deve ser permitido, eu acho, sim, em questão de estupro, se a mulher não quiser ter esse filho que foi concebido numa situação de estupro, ela tem o direito de abortar. Numa questão de morte da mulher ou da criança, e na questão da criança ter alguma doença ali congênita que vai prejudicar a qualidade de vida dela. Ponto. Esses casos são aceitáveis, a questão do aborto. A mulher que transa, como, por exemplo, agora está na moda aí a tábua do funk e outras situações, a roleta russa e todas essas, e a mulher engravida, ela não tem que ter direito ao aborto, porque isso não é questão de saúde pública, é questão de irresponsabilidade. Qual o objetivo da saúde? A saúde é pública e o objetivo dela é prezar a nossa saúde. A estupidez do debate é tão grande que o cara acha que a saúde pública cuida da saúde. Não, imbecil! Ai, que burro, dá 0 pra ele. A saúde pública cuida de doenças. Ela não sabe. Você vai para qualquer médico, ele não sabe como te gerar saúde. Ele sabe como tratar a sua doença. Ele sabe como tratar aquilo que você está sentindo. Tanto que você só vai no médico, jumento, quando você está doente. Quando você está com saúde, você não procura o médico, você nem se cuida. E as mulheres que não nasceram, essas não devem ser protegidas? Mas elas ainda não nasceram, ainda está um ser em desenvolvimento. Você vai cuidar desse bebê? Então, você vai cuidar desse bebê? A questão é essa. Se for para um monte de criança, para deixar as crianças soltas, não dá, gato. Acorda pra vida. A gente está no século XXI. Então extermina as crianças que estão na rua? Um monte de mulheres, tem um monte de criança que cria sozinha. Você fala muito de proteção, mas você não vai cuidar de filho de ninguém. Aqui ele deixa claro a situação real do debate. Não é uma questão de saúde pública, é uma questão de educação. E aí, tem que ter educação sexual nas escolas? Sim, tem que ter educação sexual nas escolas. Os pais têm que falarem sobre sexo com seus filhos? Sim, os pais têm que falar sobre sexo com seus filhos. Acontece que hoje essa geração não escuta. Essa geração, nós estamos na geração do TDAH, onde a molecada se orienta pelo celular, onde os pais dessas crianças preferem que elas estejam no celular, porque aí assim os pais têm sossego, onde essa criança aprende tudo pela internet e ela vai aprender da pior maneira possível. E aí quando acontecem as merdas, eu vou abortar, porque aí minha mãe não pode saber, meu pai não pode saber, como é que eu vou criar essa criança, vai acabar com a minha vida. Não, agora você tem que ser responsável. Não pode mandar no corpo do outro, O que define o direito de uma pessoa? O que define o direito de uma pessoa? Mais um que nunca assistiu Chaves. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Fazer o aborto não é que você vai lá na feira e fala: oi, hoje eu quero um aborto. Oi, por favor, amanhã eu quero aborto. A saúde pública garantindo que uma mulher vá com acompanhamento. Não é que você vai fazer um aborto. Filho. Não é que biologicamente falando, um feto de 2, 3 meses, ele pode sim ser retirado. Isso vai afetar. Por quê? Porque o aborto não é que a pessoa vai fazer um aborto só porque ela não quer ter filho e porque ela quer ser legal. Sim, a grande maioria das vezes é porque a mulher não quer ter filho e ela quer ser legal. Na grande maioria das vezes. Raros são os casos em que a mulher quer tirar o filho por questão de saúde, no caso, né? Como eles gostam de usar a palavra saúde. E volto aqui a repetir, em caso de doenças congênitas, em caso de estupro, em caso de risco de morte da mãe ou do bebê, se escolhe uma vida. E aí, nesses casos, eu acho que está liberado a questão do aborto. Em caso de irresponsabilidade, como eu já citei aqui, a tábua do funk, a roleta russa e outras práticas que essa molecada está fazendo aí, tem que ter aborto não. O que vai fazer da mulher que, de repente, não tem uma condição psicológica para ter um filho? Ela não tem condição psicológica para ter um filho, mas tem condição psicológica para transar? Essa conta não fecha. Vamos para o terceiro tema do debate. Minha terceira afirmação é: cotas raciais não deveriam existir. Eu quero repelir com
toda a veemência que eu posso a sua argumentação. Por quê? Primeiramente, porque existem pesquisas, inclusive da Universidade de Stanford, que dizem que as cotas raciais fizeram com que houvesse mobilidade social no Estado-nação brasileiro. E a nossa legislação, da qual o senhor deveria defender... É impressão minha, esse cara tá com a hemorroida. Eu não sei, essa gente fica se balançando e fazendo uns gestos gigantescos para falar. Eu sempre lembro da parábola da carroça vazia, eu não sei porquê. Então, vamos lá. A cota racial, ela, segundo as pesquisas de Stanford, segundo as pesquisas da Unesp, ela diz, e segundo o INEP, diz que as cotas sociais, elas fazem com que haja mobilidade social. Sociais? Social eu defendo. Novamente, nós temos a situação de que agora que a ciência está falando o que eu quero, a ciência vale. Se a ciência fala o que eu não quero, aí a ciência é descartável e não serve para absolutamente nada. O senhor está sendo, no mínimo, mentiroso. Porque quando nós olhamos para os dados do Brasil, as mulheres pretas, elas ganham cerca de metade do que um homem branco ganha. Sim. Os homens pretos, eles ganham 60% do que um homem branco ganha. As mulheres brancas, elas ganham mais do que um homem preto e muito mais do que uma mulher preta. Eu juro que eu não consigo entender esse argumento. Então, a lei que está aí colocada diz que ninguém pode receber um salário diferente exercendo as mesmas funções. Ninguém pode receber um salário diferente independente da sua cor, credo, raça ou religião. Então, a gente está aqui afirmando que existem empresários que não estão cumprindo a lei por causa da cor. Então, que se denuncie esses empresários, que se denuncie essa empresa e que ela pague as consequências. Simples. Não é a cota que vai resolver isso. É tirar esse player do game. Se ele não está cumprindo a legislação onde ele não pode discriminar o salário de pessoas com o mesmo tempo de função, realizando a mesma função, elas têm que receber salários iguais, independente de ser homem, mulher, preto, branco, azul, vermelho, avatar, não importa. Agora, se existem esses dados e todo mundo sabe desses dados, por que é que não existe uma mobilização para denunciar a empresa ou empregador que está fazendo essa distinção? Simples assim. É tirar esse player do game e colocar um que cumpra as regras. Não é colocar cotas e obrigar aí a gente volta na mesma situação que eu comentei na situação passada. Por causa de poucos, muitos pagam. Então quer dizer que existe uma minoria que está fazendo essa distinção de salário entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, e aí todos têm que pagar por essa minoria? Não faz o menor sentido. De novo, essa conta não fecha. O senhor está mentindo. Mas você não ouviu porque eu sou contra? Como é que você pode dizer se você não ouviu porque eu sou contra? Eu estou afirmando. Eu não expliquei porque eu sou contra. Não interessa a sua explicação. Interessa? Lógico que interessa, é um debate. A sua opinião e a minha tem valor aqui. Não estou falando sobre opinião. Não, é assim, você está dando a sua opinião, eu dou a minha e você escuta. Quando eu falar, você escuta. Eu não vou Quando eu falar, você escuta. Quando eu falar, você escuta. Se estiver mentindo, eu não irei escutar o senhor. O cara vai num debate e fala que a opinião do contraposto dele não interessa. Cara, é um show de horrores esse tipo de debate e assim, eu acho que o povo da direita deveria ou parar de jogar nas regras e tipo, eu não vou lacrar aqui para não ser cancelado e ter o medinho do cancelamento, ou não deveria ir a esses debates. Porque como que o cara fala, não interessa a sua opinião? Então acaba o debate, então não vou mais falar com você e você se retira. Simples. Agora não, fica... Ai, meu Deus. Voltou o professor de educação física. Vou ver o tipo de merda que ele vai falar agora porque ele é professor de educação física. Eu não tenho vantagem. Tá bom, mas você não é todo branco. Existem outros brancos. As cotas raciais é o que diferenciam isso. Não dá pra você colocar uma corrida e achar que todo mundo vai ganhar se uma pessoa tá saindo 10 metros. Mas não acho isso. Mas eu não te perguntei. Aí o professor de educação física, ele pode afirmar que o cara pensa desse jeito e o cara fala, não, mas eu não penso assim, não, mas eu não te perguntei. Cara, eu não sei o que é pior, cara. O Pavanato se submeter aí num debate desse e ficar
submisso, apesar que eu vi uns cortes deles aí como corte rápido, Tramontina, mas não foi essas coisas não, Pavanato. Eu acho que você engoliu muito sapo aí e deixou muito a desejar. A partir do momento que um cara, que eu tô debatendo com um cara, e um cara fala, eu não tô te perguntando, e ele quer continuar a falar, eu me levanto e saio. Simples. Acabou o debate por aqui, não tem por que debater com esse pessoal. Porque eles sempre vão usar esse tipo de argumento contra a pessoa. Não é um debate sobre fatos. Não é um debate com princípios. É simplesmente eu vou lacrar e acabou. Eu quero meus 10 segundos de fama. Pra mim não importa. Porque cota racial. Isso pra mim não importa. A cota racial Isso pra mim não existe importa. porque pessoas brancas exploraram pessoas pretas. Isso A pra mim não cota importa. racial é uma Eu explorei pessoas compensação. pretas? Não interessa, seus Eu explorei? antepassados Mas o que exploraram. que eu tenho a ver com o meu Você não é antepassado? vereador. De novo, o argumento de que poucos pagam por muitos. Pessoas brancas exploraram pessoas pretas. E daí? Quer dizer, então, que um possível antepassado meu fez há 500 anos atrás tem a ver comigo. Se for assim, então a gente tem que dar cota pro preto, pro judeu, pro italiano que veio para cá ser escravo, pro chinês. A gente tem que dar cota para todo mundo. Porque um monte de civilizações foram escravas. Várias civilizações foram escravas. Então a gente tem que dar cota para todo mundo, não só para o preto. Mas aí o cara vai falar que tem uma reparação histórica. Eu queria saber quem foi o imbecil que criou essa frase de reparação histórica. Porque não existe isso. Os filhos, eu acho que o Pavanato até vai falar isso aí no debate, os filhos não pagam pelos erros ou pelas dívidas dos pais. E nós, como nação, somos responsáveis por toda a dívida. Nós somos solidariamente responsáveis pelo país que nós temos. Quem que tem que né? pagar a Então, reparação? todos nós temos que pagar. Todos nós? Todos nós temos que Mesmo pagar. A quem não nossa fez nada. sociedade tem que pagar. Então uma pessoa, claro que não, sim. uma pessoa que não causou um malefício, ela tem que pagar por um malefício que ela não causou. Eu não tô falando da pessoa, eu tô falando da sociedade. Você tá, não, mas você o tá indivíduo personificando importa. um debate Você que é de tá nação. coletivizando Então, você é um o parlamentar, indivíduo que não tem você como é um ser parlamentar coletivizado. pequeno nesse sentido, porque você Você tá representa a sua opinião e não de coletivizando. eleitorado. Você tá... Aí é interessante, nós vemos coisas... É a mesma situação o tempo inteiro. Quando a ciência fala aquilo que eu gosto, a ciência serve. Quando a ciência fala aquilo que não é o que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu concordo, a ciência não serve. Quando o coletivo não se submete àquilo que eu penso, o coletivo não serve como referência. Quando o coletivo cabe dentro daquilo que eu penso, o coletivo serve como referência. Ou seja, vamos voltar lá no começo do debate. Quando fala que não se deve ter banheiros, não se deve ter, como é que é a merda? Não se deve ter mulheres trans usando banheiros femininos. Por quê? Porque é simples. Porque existe gente ruim e que pode se aproveitar da situação. Não é assim. Não, onde já se viu. Não pode fazer essa distinção de gênero, blá, 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 blá. Agora, o caso se inverteu. Eu, Pavanato, como homem branco, não posso pagar por aquilo que eu não fiz. Aí o outro fala assim, não, lógico que tem. Todo mundo tem que pagar. Cara, é uma situação de retardamento mental que as pessoas não conseguem raciocinar logicamente. Cara, se a situação é a mesma, a lógica vai servir para qualquer situação que eu coloque. A lógica é uma só. Se ela serve para este ponto, ela vai servir para o outro ponto. Não tem uma situação divergente, onde eu posso utilizar um argumento que lá não cabe, mas agora ele cabe. Se o argumento não cabe numa situação, ele não vai caber em lugar nenhum. Ponto. Mas a dificuldade cognitiva do brasileiro hoje é tão grande que eles não conseguem perceber que eles mesmos caem em contradição. Não tem branco pobre? Não tem branco que sofre abuso? É só negro que sofre abuso? Só. É só? Só. É só? Mano, chega a ser cômico se não fosse trágico. Quer dizer, então, que somente negros passam por dificuldade e sofrem abuso e são mortos
e são assaltados e são estuprados. Só os negros. Cara, essa definição é a mais burra que uma sociedade pode ter. E sabe o que é pior? A sociedade brasileira se acostumou a ser burra e concordar com um argumento cretino, imbecil desse. Cara, a maldade cabe em todo mundo e está em todo mundo. Não importa se você é branco, preto, azul, vermelho, não interessa se você é mulher, é homem, foda-se. Todo mundo está exposto a tudo o tempo inteiro. Mas não, vamos nos vitimizar e falar, não, os outros não têm esse problema. Mas aí quando você pega um preto que se destaca, aí esse preto não serve como referência. Eu tive vários embates quando tinha o ministro do STF, Joaquim Barbosa. Não, Joaquim Barbosa não é referência. Caralho, ele é preto. Por que ele não é referência? Não, aí quando esse preto sai da bolha, ele não é mais referência para os pretos. Basta ver que você tem um monte de preto aí, hoje, falando ao contrário do que essa esquerda retardada, débil mental tá falando, que são atacados. Tem aí o Guto Zacarias, tem o... como é o nome daqui? O Fernando Holliday, que são pretos. Tem aqueles que estão na Jovem Pan lá, o Fábio, acho que é Fábio Negão, não lembro o nome dele. E aquele outro, o grandão lá, porque eu também esqueci o nome dele, mas eu vou botar a foto deles aqui, que falam que essa galera preta não quer ouvir e simplesmente eles não são referências, e um deles inclusive já foi até chamado de Capitão do Mato. Meu, essa gente é retardada. Será que é o uso da maconha? Voltei! Como é que você tá? Meu Deus do céu. Você vê que a pessoa tá aí achando que ela tá no Big Brother, cara. Que ela não tá pra discutir um problema e chegar numa solução. Ela tá aí pra aparecer. Porque na cabeça doente dela, ela acha que vai ser vista por um olheiro da Globo e vai ser chamado pra participar do Big Brother. Só pode ser isso. E você fez, pelo menos assim, né? Você fez alguma universidade, faculdade? Eu, sim, fiz administração. Aonde? Foi na AMB Morumbi. Ah, legal. Eu já fiz mais de 5 universidades públicas e eu sou a primeira pessoa na minha família a fazer isso. Parabéns. Mérito. Não. Fez 5 universidades públicas? Cara, não sei, minha percepção pode estar errada, mas esse cara aí não tem mais do que uns 28, 30 anos. Como é que ele fez 5 faculdades? Baseando-se que cada faculdade aí você leva 4, 5 anos para fazer, para terminar, como é que ele fez 5 faculdades e todas públicas? Faculdade do quê? E se formou em quê? Que ridículo! Sou julgar se você é preto ou não? É ótimo, porque eu tava ali na Câmara fazendo, tribunal racial. É certo? Tribunal racial. Mais um que trabalha na loja de chapéus, que tá vendendo chapéu pra mãe do Cris. Vezes que pouco. Dá para as duas coisas existir. Tu não precisa eliminar as cotas mas raciais. Mas eu quero eliminar uma. E ampliar outra. Porque eu acho que a outra é mais justa. E eu não quero. Eu acho que jogar uma pessoa pela cor da pele em um tribunal não é certo. Não é. É porque tem pessoas que se autodenominam negras, como elas não são, como o prefeito de Porto Alegre se autodenominou negro. E ele não é. E por que o prefeito de Porto Alegre se autodenominou negro e ele não é? De novo, o argumento imbecil. Então me explica uma coisa, anime de cabelo azul. Se não cabe uma pessoa se autodenominar negra, ela não sendo, por que cabe uma pessoa se autodenominar homem ou mulher, sendo que ela não é? Às vezes, que pouco. Se ela se autodenomina preta e ela não é, não deve ser aceito, porque ela se autodenominar homem ou mulher, ela não sendo, deve ser aceito. Simples assim. Cara, eu tô falando, essa gente tem problema cognitivo. Elas não se percebem que estão se contradizendo a si próprias. Cara,
Volta lá no começo do debate. Não, porque a mulher tem que ser respeitada porque ela é uma mulher trans e uma mulher trans não é um homem biológico. O prefeito de, sei lá, agora eu esqueci o nome da cidade aí, se autodeclarou preto e ele não é. Então não serve. Do mesmo jeito que se um branco for lá, se você for lá na faculdade e se auto-reconhecer como preta, não deve ser aceito. E se for aceito é fraude. Simples. Por que um argumento serve e o outro não? Isso tem duas explicações. Ou é efeito da maconha, ou é efeito do emburrecimento do brasileiro médio baseado na esquerda, baseado em Paulo Freire, baseado nesse tipo de gente imbecil que defende pautas contraditórias entre si, desde que essas pautas caibam dentro da minha cabeça retardada. Quarta pauta do debate. Hoje o feminismo é inútil. Vamos ver os absurdos. Primeiro, voltou o cara da hemorroida. Ajudou as mulheres. Qual a utilidade hoje? Hoje é a Fala mesma... uma utilidade. Uma utilidade? É. Proteger as mulheres com homens agressivos, inclusive agressão psicológica, que é o que homens fazem. Como o feminismo ajuda? Hoje o feminismo ajuda, inclusive, para que as mulheres tenham ajuda, acolhimento, para que homens não sejam agressivos com ela psicologicamente. Mentira. A lei não protege mulher nenhuma. A lei pune o agressor quando pune depois que a mulher já foi agredida, violentada, abusada, estuprada ou morta. A lei não protege nada. A lei não é preventiva. A lei é punitiva. Não existe nenhum projeto que proteja a mulher de ser vítima de violência. E nenhum desses projetos é feminista. Esses projetos são baseados em denúncias depois que a mulher já foi vítima da violência. Permita-me responder primeiro. Tem educação? Ora, Oi? Meu Deus do céu! Aonde que uma pessoa dessa acha que vai ser levada a sério? Me explica. E a lei é reativa. A lei é reativa a quê? Nunca mais vote em mim. Senhor Lucas Pavanato. E agora, como advogado, eu vou explicar para o senhor. Ui, ele é advogado e vai explicar. A lei é reativa. Já falei isso. A lei realmente é reativa. A lei não é preventiva. Então, essa falácia de que o feminismo criou leis que protegem as mulheres é mentira. A lei é reativa àquilo que acontece na sociedade. E aí, o feminismo foi o principal ator que fez com que o Estado não tivesse apenas a lei contra o estupro, porque muitas mulheres eram afligidas com importunações sexuais para além do estupro. Tá bom, vamos lá. A lei contra o estupro. No que a lei protege a mulher do estupro? Explica aqui pra mim. No que a lei protege a mulher do estupro? No que a lei protege a mulher de ser importunada sexualmente? No que a lei protege a mulher de ser violentada, de apanhar na rua ou dentro de casa? No que a lei protege? E vamos ser claros aqui. Nenhuma lei, seja ela feita para homens ou para mulheres, o que já é ridículo por si só, nenhuma lei te impede de fazer nada. Porque leis existem. Existe lei para roubo, existe lei para homicídio, existe lei para sequestro, existe lei de trânsito, existe lei para tudo. Mas nenhuma lei te impede de fazer nada. O crime é mais gravoso que o outro. O que é estupro para a nossa lei hoje? O estupro é toda vez que há conjunção carnal. Sem a conjunção carnal, sem o coito, não existe estupro. Entretanto, todos os outros casos... E o coito em qualquer tipo de tipo de relação sexual. Seja o coito vaginal ou o coito anal, por exemplo. Sim? O oral também.
Sim. Sim? Então agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que antes de ser mudada a legislação, o estupro só era considerado a penetração vaginal? Sim. Aí, exatamente. depois de uma pressão muito grande, acadêmica, inclusive do feminismo. Do feminismo. Isso, exatamente. Todo mundo mudaram essa legislação e todo mundo falou, você pode pensar, nossa, que legal, agora tudo é considerado estupro. Só que sabe o que aconteceu? Antes, quando uma pessoa cometia o estupro, ela teve a conjunção carnal ali vaginal, mas depois ela também teve sexo anal. Isso virava, era acrescido a pena. Por quê? Porque você tinha outros crimes sendo acrescidos. A partir do momento que você equiparou todos, as pessoas não podiam mais ser julgadas por mais de um crime. O que aconteceu? A lei retroage em favor do réu, você sabe muito bem. Sim. Por conta do feminismo, diversos estupradores tiveram penas reduzidas. Boa. Nessa parte aí, Pavanato mandou muito bem. E é fato. Agradeço o feminismo. Reduziu pena para estuprador. Parabéns. Tem que agradecer o feminismo. Estou mentindo? Não. Ah, Tem que agradecer o feminismo. O senhor mente primeiramente. Toma, advogado. O senhor mente primeiramente porque o senhor disse que por causa do feminismo isso aconteceu. Isso não aconteceu por causa do feminismo. Pressão acadêmica das feministas. Isso aconteceu. Você afirmou? Não, você até comemorou. Você falou que tinha sido feminismo. Isso aconteceu. Não, isso você falou. Não, isso aconteceu. Não, isso aconteceu. Está registrado. Pode registrar tudo. Falou sim. É que a dificuldade cognitiva atrapalha a memória curta. Porque vereadores, porque deputados tão ineptos quanto o senhor, eles fizeram... Quem faz a lei não é o feminismo, quem faz a lei é o parlamentar. Então o senhor coloque na conta do parlamentar. De novo, vamos com a dificuldade cognitiva, com a capacidade cognitiva diminuída. O cara sentou na mesa falando que as coisas aconteceram por causa do feminismo. Por causa da luta do feminismo. Só mudaram por causa da pressão do feminismo. Agora, como o discurso foi contraposto, não, aí não foi o feminismo. Foi por causa do vereador e do deputado que é inepto. Não foi o feminismo que não pensou direito para pedir a lei. Que pariu. O machismo acabou agora? É uma afirmação... Acabou o machismo? Não tô falando Por isso que existe o feminismo. Porque Qualquer enquanto existe repressão contra as mulheres, vai existir o feminismo para garantir os direitos das mulheres. De novo o Cyberpunk aí lacrando, não respondeu a pergunta de fato e deu uma saída pela tangente. Enquanto tiver machismo, vai ter feminismo. Cara, essa cesta de machismo é tão ridícula que tudo é machismo. Se você responde uma mulher à altura, é machismo. Se você abre a porta do carro para uma mulher, é machismo. Se você troca a mulher de lado numa calçada e coloca ela do lado de dentro da calçada, é machismo. Se você não concorda com a mulher, é machismo. Tudo é machismo. Então é um argumento pífio, é um argumento vazio, e que de fato não corrobora em nada a necessidade do feminismo hoje. Eu concordo com o Pavanato. Lá atrás, realmente, as mulheres tiveram algumas dificuldades. Mas mesmo com todas as repressões, nós tivemos várias mulheres que se destacaram na sociedade e que contribuíram com soluções que são utilizadas até hoje. Isso em tempos muito mais sombrios, digamos, para as mulheres. Então, em algum momento foi necessário, sim, uma revolução aí das mulheres para conseguir alguns direitos básicos, que, de novo, todos esses direitos hoje são assegurados em qualquer constituição, menos nas constituições islâmicas que essa gente aí defende e que levanta a bandeira do Hamas e tudo mais. É engraçado, eu não sei nem se isso vai entrar no debate, mas é engraçado que essa mesma gente aí que está falando de machismo é a favor do Hamas, é a favor do Islã, é a favor do muçulmano que prega que mulher não vale nada e que gay tem que morrer fuzilado ou atirado de prédios. Você defende algo que você não sabe o que é. É a ideia de que o homem e a mulher são iguais. Isso é a propaganda. Isso, não. Fato, é a propaganda. São as coisas que vocês falam. Não, eu vou ler uma frase aqui. Não, vou ler uma frase. Não, obrigada. Eu sou uma mulher. Não, obrigada. Ih, vai fugir. Eu vou ler na próxima. Eu leio. Não quero que nenhum homem vai me dizer o que eu leio. Não, é porque você não sabe.
Você nem sabe o que é. Eu não li, eu não quero saber. E eu vou embora. É porque eu tive os meus 15 segundos de fama. É estúpido. É estúpido um debate desse. É simplesmente ridículo. Aí estamos de novo com o retardamento mental. Nenhum homem vai me dizer. Então a mulher ela não precisa saber. O homem não pode dizer para ela, porque aí ele é um machista. E aí a mulher não sabe o que está defendendo. Ela defende uma propaganda. E os retardados em volta aplaudem. Não é. Existem autores feministas, como por exemplo Simone de Beauvoir, que em diversos textos ela demonstra uma profunda... De quantos anos atrás? E aí nós voltamos lá no começo desse debate. Então, quando se trata de racismo, o que aconteceu há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, vale. Quando se trata de questionar a propaganda feita há menos de 50 anos, uma propaganda, uma divulgação nociva, aí não. Aí de quantos anos atrás é isso? Não vale nada. O brasileiro é burro. Ainda hoje, uma mulher que sai às 23 horas na rua pode ser atacada. Ainda hoje, sim, uma mulher é subjugada por ser mulher. Ainda hoje, se você olhar em determinadas profissões, o homem tem muito mais valor. O feminismo, ainda hoje, a sua pergunta foi essa. Por que ainda hoje é útil? Sim. É útil porque ainda nós sofremos todas essas particularidades. E no que o feminismo muda tudo isso? O que o feminismo protege? O que o feminismo faz para mudar essa situação? Essa é a pergunta. Então, para pessoas que têm um pensamento machista, porque não adianta ser só mulher. Tem aquelas pessoas que têm aquele pensamento machista que... Então, eu fiz uma falha, então eu tive uma filha mulher. A mulher que discorda de você, entendeu? Então, ela não é tão relevante. Tem mulheres que estão, sim, impregnadas com esse pensamento machista. Então, você está sendo autoritária. Você está dizendo que se a mulher discorda de mim, ela não representa as mulheres. Olha lá, é isso. a mesma fala que você falou, como que é lá do espantalho. Nesse caso, não, porque é você que está afirmando isso. Que é uma coisa que... Você está dizendo, se a mulher discorda de mim, ela é machista. Não. É isso que você está dizendo. Pausa. Vamos escutar. Tá aí, ó. Se não for alguém que concorda com a pauta, não serve. E independente de ser mulher, de ser feminista, pode ser branco, pode ser preto. Aliás, reformulando. Se for um preto que não concorda com as nossas pautas, também não serve. Se for uma preta que não concorda com as nossas causas, também não serve. Se for uma branca que não concorda com as nossas causas, aí é que não serve mesmo. Porque além de ser machista, ela também é nazista, também é racista e também é um monte de coisa. Qualquer uma das brancas que tivesse aí e discordasse do que essas pessoas estão falando, automaticamente seriam taxadas dessa maneira. Machista, racista, nazista. Vamos nos ater a esse tema deste momento. Por que o feminismo não é importante nos dias de hoje para você? Só me responda isso, mas seja breve, por favor. Porque a gente tem pouco tempo. Não, eu falo no tempo que eu quiser. Homens e mulheres, eles têm hoje as mesmas garantias legais. Hoje em dia, até a mulher, em alguns aspectos, ela tem até mais proteção legal. Por exemplo, o feminicídio é uma lei que é aprovada para proteger a mulher. É uma lei que coloca uma pessoa que comete feminicídio em uma posição diferente em relação a uma pessoa que comete um homicídio convencional. Ou seja, você tem mais leis ainda. A Maria da Penha é um exemplo, por isso que eu ia falar. A Lei Maria da Penha é uma prova de que hoje o feminismo é inútil, porque você tem até mais leis que protegem as mulheres do que leis que protegem homens. Então, é sério, em termos legais. Agora mandou bem, Pavanato, é exatamente isso. Então vamos lá. Primeiro, assim, tem algumas confusões aqui. O feminismo não é um grupo de pessoas, o feminismo é uma filosofia, certo? E uma bandeira. Exato. Como a sua moral científica que você fala aí. O feminismo não é um conjunto de escritoras. Alguém criou isso daí, alguém pensou e difundiu essa filosofia. Igualzinho Marx fez com o comunismo. Então não adianta dizer que o comunismo não é Marx. Porque Marx difundiu a ideia do comunismo. Então como que as autoras
não representam a ideologia? A primeira mulher que votou no Brasil, quem que deu o direito para ela de votar? A Lei Maria da Penha que você Primeiro cita... título de eleitor, quem deu? Então foi eu vou a responder feminismo? essa pergunta. Eu vou falar sobre as filosofias feministas, que é o que está faltando no Primeiro debate. título de eleitor no Brasil foi o homem que deu para a mulher. Quando... Não, foi o marido que deu para a esposa. A mulher conquistou isso não foi feminismo. Através do seu campo. Pode pesquisar. Pesquisem. Fato. O primeiro voto feminino foi o homem que deu o título de eleitor para a mulher. Acho que até tem uma tarja aí no texto, que vai no vídeo do debate, que vai falar isso. Não foi uma causa feminista. Foi uma causa de ter mais votos para eleger a elite política. Quinto tema. A ideologia de gênero é prejudicial à sociedade. Eu acho que quando você traz isso para o âmbito político e você fraciona a sociedade em grupos identitários, que é o identitarismo, e a ideologia de gênero é uma fração do identitarismo, eu acho que você gera tensões sociais que no médio e no longo prazo acabam dividindo a sociedade mais do que resolvendo problemas. Concordo. Tá, beleza. Tem uns pontos que faz sentido, mas eu acho que a gente tem que definir um pouco mais sobre o que é ideologia de gênero. Ou perspectivas, depende. Perspectivas de gênero. Mas eu acho que você falar sobre representatividade e sexualidade, ela entra um pouco mais sobre isso. Quando você entende que a sociedade ela é diversa e ela lida com várias nuances de existência, como você está vendo aqui hoje, e você ignora tudo isso e você traz isso para a pauta escolar, que vamos considerar a escola como uma extensão da sociedade. Ela é onde forma cidadãos, onde ela forma pessoas esse é o objetivo da escola como Estado. Você principalmente formar cidadãos. Porque tem a família e tem outros aspectos. Claro, você tem outros lugares que você consegue trabalhar a educação, mas quando você está falando de escola, ambiente público, a gente tem que lembrar disso. A escola é um ambiente público. Todas as pessoas devem ser vistas e existir ali dentro. Concordo. A partir desse pressuposto, você surge com a discussão de ideologia de gênero, do que vocês chamam de ideologia de gênero. Aparentemente veio um debatedor, não veio um lacrador para ver se aparece no Big Brother. Agora, os dados, para você trabalhar com isso, eles têm que ser dados precisos. Essa informação que sempre se usam em argumentos para dar a entender que o Brasil é o país mais transfóbico do mundo, eles são falsos. Ele é? Não, ele é apresentado. Sabe quem que apresenta isso aí? É uma ONG que milita a favor da causa. Não, velho. E não é um estudo revisado por pares. É verdade. Não, peraí. Não é um estudo sério. Isso é um estudo não existe nenhum estudo sério. Ele é um estudo. Não existe. Ele é um estudo que temos. Ele é o estudo que temos. Mas ele não é sério. Você ele não é revisado por pares. E você pode tem que ser revisado por pares. Desconstruí-lo quanto você quiser. Academicamente ele não tem valor nenhum. Direito. Ele é um panfleto político. Não. Falei cedo demais. Então, cara, eu já apresentei podcast, já debati com muitas pessoas e, óbvio, eu tenho os meus pensamentos e as minhas análises e as minhas conclusões. Mas, a partir do momento que a pessoa me traz dados, eu não discuto com dados. Contra fatos, não há argumentos. Agora, eu apresento um fato, a pessoa fala, não, isso aí não existe. Mas caralho, então o que existe? É só o divertidamente que tá aí falando merda pra você? Porra, então não é um debate, caceta. Se eu te apresento dados e esses dados não servem, o que serve? A sua percepção somente? Falei cedo demais do cara. Fontes da minha cabeça? A idade média de uma pessoa trans hoje no Brasil é 35 verdade, anos, cara. Verdade. Por que você acha que isso acontece? Porque elas são colocadas desde cedo em uma situação de vulnerabilidade. Tá, então beleza. Esse é o ponto, mas a discussão é essa, irmão. A idade média de uma pessoa trans é de 35 anos. Mas é só por violência que ela morre? Ela não usa drogas? Ela não se expõe a doenças venéreas? Ela não se expõe à violência? Ela não entra em guetos de furto e roubo? Ela não entra em nada disso? Porque eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas gays na véspera da última parada gay que teve, e o que eu mais ouvi foi que se drogam ao extremo, se drogam ao ponto de ficarem inconscientes dentro de um banheiro. E aí ele entra na estatística de que foi alguém que matou? É isso? Que fontes? Qual fonte? Cita. Eu só dei um Google que demorou 3 segundos e apareceu dezenas de pesquisas, mas eu elenquei uma aqui que está no canal da CNN, eu acho que é bem justo para você, quem que né? É a fonte?
Olha só, vamos lá. O levantamento indiciou que a redução de 16% não impactou em nada, porque o Brasil ainda continua na 16ª posição de país que mais mata gays e trans. Primeiro. Se tá em 16º, não é o país que mais mata. 6 vezes que pouco. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ganhaça!